Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Lab Livre. Aqui nós vamos tratar sobre tecnologia, software livre e inovação pública, tudo que conecta universidade, governo e sociedade. E nesse episódio nós vamos tratar sobre o mercado de trabalho, sobre a comunidade que constrói o Lab Livre e sobre como a tecnologia pode de fato fortalecer a nossa democracia. E para começarmos o nosso videocast da melhor forma possível, nós trouxemos dois convidados muito especiais, Carla Rocha e Isaac Alves. Um prazer ter vocês aqui conosco. Prazer. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal conhecer um pouco mais de vocês. Claro. Carla, quer começar? Ai, quero. Então, eu sou a Carla Rocha, sou professora aqui da Universidade de Brasília desde 2000 e alguma coisa, aqui do curso da Engenharia de Software. E eu coordeno o Lab Livre, o laboratório, desde 2017. Bom, eu sou o Isaac, sou aluno de doutorado da professora Carla, estou concluindo agora o doutorado, pesquisa em engenharia de software, dados, gestão, DevOps principalmente, que é o tema da minha pesquisa, e trabalho aqui no laboratório desde 2021. Justo. Para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é o Lab Livre e com o que a gente trabalha aqui dentro, o que a gente faz. Tá, posso começar. Para mim, o Lab Livre foi uma oportunidade. Surgiu quando eu queria e me veio a vontade de começar a fazer pesquisa, de uma sensação de que eu não queria fazer o meu trabalho, o meu TCC, só para deixar na biblioteca da UNB, que a gente sabe que não tem tanto impacto, as pessoas não vão muito atrás para ver. Eu queria que isso fosse para a comunidade científica mesmo, que tivesse um impacto. Então, entrar aqui no laboratório me permitiu ter essa visão e ter esse contato com o mundo, com clientes reais, com trabalhos que eu sei que vai ter impacto, como os que a gente tem hoje aqui no laboratório. Oh, gostei. Então, E para você, Carla, o que é o Lab Livre? O que a gente faz aqui dentro? O que motivou a criação do laboratório dentro da nossa universidade? Tá, então eu cheguei aqui na UNB, eu participava de outro laboratório que se chamava LART, que é Laboratório de Arte. Comecei na arte, olha. E aqui existia, inicialmente, era o Lápis, né? E aí o Lápis era do professor que trabalhava, o professor Paulo Meirelles e o professor Hilme, que os dois saíram na mesma época, e eu assumo o Lápis junto com o professor Renato e o professor Fábio. Então é esse momento que o Paulo vai para a USP, o Hilmer vai fazer doutorado e eu fico assumindo o Lápis. E aí a gente começa esse trabalho. Então o laboratório ele já tem uma cultura de software livre há bastante tempo. E o software livre vem da questão da liberdade, assim, o conceito do software livre é interessante, né, dos comuns digitais, que é você pegar um bem que tem importância para um coletivo e trabalhar em colaboração para fomentar esse bem. Então a gente trabalha dentro do laboratório com a cultura aberta, com o software aberto ou livre e com a ciência aberta, né? Então o laboratório é um centro de inovação, de pesquisa, desenvolvimento, mas com esse foco. E ao longo da história do laboratório, culturalmente, os alunos têm um protagonismo. Assim, a gente trabalha de forma ágil, então não tem uma hierarquia entre os professores e os alunos. Então, ao longo da história, por exemplo, os mascotes, né, as camisetas, se você olhar as camisetas da história do laboratório, quem escolhia o mascote eram os alunos que desenhavam, que faziam. Então, tem um protagonismo dos alunos. Então, em algum momento, em alguma geração, os alunos pararam de se identificar com lápis que eram de uma outra geração e queriam criar uma identidade para que era o laboratório naquele momento. E aí que surge o Lab Livre, então, que é uma vontade, uma intencionalidade dos alunos e da comunidade que trabalha aqui dentro, do nome do laboratório, a identidade do laboratório, refletir a cultura atual do laboratório e o trabalho que é feito. Então foi feito pelos alunos, assim, tanto a concepção da marca, o nome do laboratório, e a gente adotou, e hoje a gente consegue ver que reflete muito o trabalho que a gente faz aqui dentro. Nesse assunto eu ajudei muito, trabalhei muito com a galera de design, nessa definição do Lab Livre. Primeiro o nome veio de um aluno de laboratório de competência em software livre, que é
Na verdade, a nossa paixão aqui dentro, dinheiro público, código público, já que a gente trabalha muito com projetos do governo e etc. E eu ajudei muito e foi muito legal participar disso que a gente chamou de rebranding aqui do laboratório, para a gente se sentir mais parte, para representar, e para representar o que a gente vê aqui dentro, cores, informações e trocas de conhecimento, e essa liberdade da gente criar e da gente buscar, e de não ter muito uma hierarquia. Como a Carla comentou, aqui a gente entra, se você tem vontade de se tornar um líder, você vai puxando uma coisinha de líder aqui, outra de líder ali, e de repente você já conseguiu virar líder de uma equipe, que eu acho que lá no mercado, lá fora, já é mais difícil a gente alcançar esse patamar. E aqui, eu acho que a gente entra como aluno, e eu tenho na minha concepção que a gente forma plenos ou quase sêniors para o mercado. Sim. Eu acho que isso é o diferencial aqui do laboratório. E de onde que vem essa conexão do laboratório com temas como democracia digital, software livre e a inovação mesmo que a gente constrói na inovação pública? Eu acho que o software livre vem muito do que o Isaac falou, dinheiro público, software público. A gente está aqui na universidade pública, tudo isso aqui é feito com dinheiro público. Os alunos, é o imposto das pessoas que pagam aos alunos estarem aqui, então é uma forma também da gente contribuir para a sociedade, a gente desenvolver software para a sociedade, desenvolver capacidade, né, de alunos, de profissionais para a sociedade. Então o software livre vem muito dessa cultura de colaboração e de compartilhamento, né, de conhecimento, que é o objetivo da universidade, como é o objetivo do ensino, né? Sim. E aí, de participação, a gente já tem um histórico muito grande com o governo, assim, 2000 e, também já não vou lembrar a data, a gente fez o portal de software público do Brasil, de software livre. Aí foi coordenado pelo professor Paulo, né? E ali ele já era como se fosse, na época, era como se fosse um grande GitHub só para softwares do governo livre, para justamente ter um hub de compartilhar software com o governo. Então ali já começa a abertura, né, pensar de software livre e dados abertos, e aí logo depois a gente desenvolve uma plataforma chamada Empoando Juntos, que a gente usa até hoje, de participação. Então foi natural a participação, quando você pensa em participação digital, transparência, tem muito na questão de colaboração. Você é o cidadão, por exemplo, participação social, que é uma pessoa, um cidadão, eu conseguir ter influência no governo, através, ou pelo menos ser ouvido nas minhas opiniões. Então, assim, isso é muito conectado com a ideia de transparência, né, e também de software livre. Então, acabou que foi natural a gente entrar nesse nicho, né, de participação, porque é um nicho que é muito, muito, muito intrinsecamente ligado com software livre. Gostei. Quais são os principais projetos que o laboratório está trabalhando atualmente, assim, em andamento? Olha, são muitos. Eu não consigo lembrar de todos também. Que a cola. Ótimo. Porque eu não estou em todos. Mas eu acho que um dos maiores é esse de participação social, que é o Brasil Participativo. E o que eu acho mais interessante, antes de falar deles de agora, é o aprendizado que a gente foi tendo a cada projeto. Então, desde a Thaís, desde do repositório de software público, a gente toma decisões, identifica os benefícios e até chegar na maturidade que a gente tem hoje. Então, as dificuldades de hoje, no Brasil Participativo, a gente aprendeu a fazer software escalável. A gente tem mais de 7 milhões acessando a plataforma, né? E participando, e o nosso objetivo é acessar cada vez mais essas pessoas. Então, tem esse projeto. Temos o GovHub também, que o GovHub surgiu e ele tá ficando famosinho, já vocês vão saber mais ainda dele. Mas o GovHub, o objetivo dele os sistemas estruturantes do governo, eles não se comunicam, e eles não foram feitos para se comunicar. Cada órgão cria o seu, mantém o seu, e eu acho que com o tempo o governo foi se apropriando desses sistemas porque ele era importante para manter o fluxo do dinheiro, quando o dinheiro chega, para onde ele vai, tudo isso é mantido por sistemas. E agora, como a gente está caminhando para a ideia de um governo digital, atualmente a gente ainda é um governo eletrônico, e para a gente virar um governo digital, a gente precisa
que tenha uma interoperabilidade entre esses sistemas. É um dos pilares para se tornar um governo digital. E a gente quis abordar muito isso no GovHub, fazer essa interoperabilidade, que hoje não dá para fazer entre os sistemas, mas a gente é hackerzinho e a gente está conseguindo fazer isso pelos dados. Então o GovHub ele surge dessa necessidade do IPEA, primeiro de identificar, acompanhar as suas evoluções, o dinheiro, as pessoas que têm, e tudo isso é informação que está no sistema estruturante, e a gente identificou que poderia expandir. A esplanada inteira pode precisar desse sistema. E agora é o momento que está nele. Mas tem outros projetos, o MEPA também, o MEPA ele ajuda na gestão gestão de contratos energéticos, né? Então são grandes prédios, por exemplo, a UNB é uma cidade, ela não é a conta de luz igual a nossa casa, que você gasta e você paga o tanto que gasta. Grandes consumidores, que a gente fala que é um prédio, ou UNB, por exemplo, você faz um contrato de quanto que você prevê que você vai usar. E aí, se você usar muito menos, você perde dinheiro, se você usar muito mais, você paga uma multa absurda. Então, o MEPA tem um sistema de inteligência que ele consegue calibrar e falar assim, olha, a melhor forma de o que você gasta na realidade é isso aqui, esse que é o melhor contrato que você vai economizar dinheiro. Então é ótimo para grandes prédios, enfim. Então ele é nessa área de eficiência energética, né? Então, além do Brasil Participativo também, que é essa grande plataforma de participação digital, e aqui é uma comunidade fora, então a gente usa um Decidim, que é uma comunidade lá europeia, e a gente trouxe essa comunidade que era feita para a cidade, lá na Europa, a gente trouxe para usar no Brasil inteiro. Então tem um desafio gigantesco, técnico, uma complexidade que o aluno não vê em sala de aula. Assim, um aluno, quando entra no laboratório, a gente não está fazendo desenvolvimento, não é pegar uma funcionalidade lá e desenvolver. Não. Aqui no laboratório a gente faz inovação e pesquisa. Por exemplo, no Brasil Participativo, a plataforma não é feita para escalar, ela não atende, por exemplo, a gente teve um caso do CNH, que teve quase 30 mil comentários e que a plataforma não sustenta, a plataforma no mundo inteiro não aguenta. E aí a gente teve que repensar uma arquitetura de um software que já funciona para conseguir garantir que, 30 mil pessoas acessassem aquela funcionalidade e conseguissem fazer seu comentário, né? Então tem esse papel do laboratório que é interessante para o aluno. Então são problemas extremamente complexos que a gente coloca aluno de graduação para resolver. Aí tem o GovHub, tem o MEPA e tem também o Dermalert, que é um projeto financiado pela FAP, que é uma plataforma, um software aplicativo para lidar com câncer de pele. Porque o câncer de pele, hoje já tem muito sistema de inteligência artificial que consegue detectar câncer de pele, usando foto de celular, por exemplo. Então, o Dermalert, ele tenta contribuir nessa área para facilitar o trabalho de um médico lá na ponta, quando você vai lá no postinho e fala, tem uma pinta esquisita aqui, você conseguir tratar, porque é o câncer que mais mata, mas é o câncer mais tratado se você começar a fazer um tratamento com antecedência que é cirúrgico, é fazer um corte, tirar uma pinta. E se você demorar, isso vira catastrófico. Então, é extremamente crítico para a saúde pública e é onde que a tecnologia consegue contribuir. Então, no Brasil isso não existe e a gente está desenvolvendo essa plataforma, essa infraestrutura para tentar contribuir com essa área de câncer de pele. Eu percebi que o Lab ele contribui muito para a gestão pública, né, para participação social e para a área da saúde também, né? E eu queria saber qual a ideologia e a metodologia que vocês utilizam entre os professores e os alunos colaboradores aqui. Tá. Então a gente sempre trabalha, se a gente só entra em projetos primeiro pensando na parceria. Eu não sou cliente, a UNB não é cliente da presidência, é uma colaboração. Sim. E a gente só entra se tiver pesquisa, se tiver inovação para ser feito, que a gente não é prestador de serviço. Então tem essas duas regrinhas. E aí, qual é a metodologia que a gente trabalha? Que é a metodologia de aprendizado. A gente trabalha com a metodologia de aprendizado orientada à experiência. Então, o aluno de graduação, que ele vai ter uma experiência de ser líder. Então, ele vai errar sendo líder até ele acertar. Ele vai errar implementando a funcionalidade até acertar. Então, a gente tem essa metodologia de aprendizado que é orientada à experiência, a gente tem uma estrutura organizacional
que eu falo, não sei se é de pirâmide, né? Assim, no sentido assim, a gente tem os professores que geralmente é liderança estratégica e acadêmica, que vai pensar como resolver de forma inovadora de pesquisa. A gente traz para o laboratório ou startups ou profissionais de mercado. E qual o objetivo de trazer essa galera? É trazer o que está na moda. Então, são pessoas que já têm um ritmo de mercado, já são bem mais seniors. Então, quando eu parei uma pessoa de mercado com um aluno de graduação, esse aluno de graduação vai se beneficiar, que vai aprender muito mais rápido, e a gente traz para o laboratório práticas emergentes do mercado, né? Mas, hoje, 90%, não estou inventando esse número, mas grande parte do nosso trabalho é feito e liderado por alunos de graduação e pós-graduação. Então, é eles que fazem tanto a execução quanto a pesquisa. E aí essa é, vamos dizer, a estrutura principal e a que funciona aqui no laboratório. E a gente consegue escalar isso para vários projetos. A gente usa essa mesma metodologia, por exemplo, em sala de aula ou também em projetos de capacitação, igual a gente fez no Brisa, que a gente pegou 40 pessoas e fez um ciclo de 4 meses de capacitação bem rápida em engenharia de software. Então a gente consegue aplicar essa metodologia e essa estrutura não só nos projetos, mas também no ensino-aprendizagem. Vocês diriam que esse é um diferencial do nosso laboratório? Bom, eu acho que aqui foi uma experiência única para mim. Já tive a oportunidade de participar de outros laboratórios e aqui eu sinto que eu tive a liberdade de usar minha criatividade e poder estudar alguma coisa, chegar aqui e falar, olha, acabei de aprender algo muito inovador. Foi como aconteceu com o HAG, né? Os alunos foram para um hackathon, lá eles descobriram o poder do HAG e trouxeram para o laboratório. E hoje, 2 projetos, ou grandes projetos nossos daqui, já adotam o HAG. E isso está resolvendo muitas coisas e os nossos clientes estão muito felizes, nossos parceiros, né? Que não são nossos clientes. Mas eu gosto dessa liberdade de aprender coisa nova e conseguir aplicar isso na prática e ver o resultado disso acontecendo e principalmente o impacto na sociedade. Oh. Vocês falaram muito entre essa relação entre a universidade, o governo, a sociedade, que é o nosso Brasil Participativo, que promove uma democracia melhor, né? E eu queria saber por que é tão importante para vocês fomentar essa cultura de participação popular? Então, é dar voz para as pessoas, assim, aí volta sempre para o software livre e colaboração, assim, a gente tem a história da inovação, assim, tem uma pesquisa, eu esqueci o nome do pesquisador, do livro Free Innovation, que ele vai contar a história de grandes inovações. Por exemplo, aquele sensor que fala do diabetes que é colocado na pessoa. Aquilo ali foi um pai que tinha um filho diabético e não podia deixar o filho dormir na casa do coleguinha que poderia ter um problema de insulina e que a criança pode morrer. Então, o que ele fez? Engenheiro, foi lá e fez o sensor, colocou na internet o projeto que ele fez bem gratuito. Aí veio um outro pai que tinha outra habilidade, foi lá e melhorou o projeto. E aí foram criando essa comunidade, depois eles começaram a fazer e mandar para pais que queriam usar. Até que a indústria viu que ele era interessante, foi lá e criou um produto e hoje lucra com isso. Mas onde que eu quero dizer que a inovação e os problemas, quem sabe mais do problema aqui da faculdade são os alunos que estão frequentando. Não sou eu, professora, que vou em uma sala de aula, não é a pessoa que está aqui vindo menos, é o aluno, porque você passa o dia inteiro aqui, então você é o grande especialista da universidade. E então quem é os grandes especialistas em qualquer área da política pública? São as pessoas. É a gente que sente a dor. Eu que sinto a dor, eu que entendo a importância, eu como professora universitária, eu vejo muita importância de política na universidade pública. Então, eu valorizo porque eu vejo a política sendo colocada aqui, mas também, ao mesmo tempo, as limitações dessa política, eu também sou especialista porque eu vivo essa política no dia a dia. Então, quando você vive a política, cada um vive de alguma forma, você é especialista e você consegue, de forma concreta, ter visões de melhoria para que essa política seja melhor e atinja mais pessoas. Então, aí volta para o software livre. Eu acho que aí
casa muito com o trabalho que o laboratório já faz, né? Essa ideia de comum e essa ideia de comum, a política é um comum, né? Então, quanto mais a plataforma é para potencializar isso. Que a gente já fala no Twitter, quem usa Twitter e no Instagram, sei lá, nas redes sociais, a gente já coloca nossas opiniões. Só que essa opinião, ela tá na lógica da bolha. Pessoas que pensam parecido comigo vão ver minha opinião. Quem não pensa parecido comigo não vai nem saber que minha opinião existe. Então, isso enviesa a nossa, assim, de saber qual o problema. Qual o problema, sei lá, de alguma coisa que eu não participe? Eu não sei, porque isso não aparece na minha bolha. Então, quando você institucionaliza isso, igual o Brasil Participativo, o que é institucionalizar? É um lugar que tem várias regras e todo mundo sabe qual é a regra. Quando você institucionaliza, o que acontece é que eu vou ver a minha opinião, mas eu também vou ver a opinião da pessoa que é totalmente contra a minha, e tá tudo certo. E é isso que a democracia e esses olhares diferentes vai gerar políticas públicas melhores, né? Então, isso é que a gente acredita. Sim. Como software livre, contribuir para software livre, faz softwares melhores. E que temas e desafios vocês acham que o Lab pretende aprofundar nos próximos anos? Quais são os próximos passos do nosso laboratório? Quais são os sonhos, né? Olha, eu tenho um sonho relacionado ao BP, acho que a Carla compartilha comigo, é que a minha mãe ela não fez nenhum ensino médio. Então a minha mãe tem muita dificuldade de acessar a plataforma e de colocar a voz dela ali. Então eu acho que adaptar o Brasil Participativo para ele alcançar essas pessoas, a minha mãe, a minha avó, o Ribeirinho, pessoas que têm essas dificuldades com tecnologias. Então esse é um sonho meu para esse caso do projeto. E além de dizer que eu quero que a gente construa um prédio de alvenaria que trate muito bem os alunos e que seja um ambiente mais agradável ainda, porque eu adoro trabalhar aqui. A gente trabalha dentro de container, para quem não conhece o laboratório. Mas é um sonho, eu quero muito ver crescendo. E eu já fico muito feliz que hoje eu sou um aluno daqui, mas eu já me sinto um grande colaborador. E eu quero ver cada vez mais os ex-alunos daqui, a diferença que o laboratório fez na vida deles. É isso, então assim, o grande centro do laboratório é formação, né? Então, igual o Isaac falou, o Isaac saiu, mas ele chegou aqui um bebê. Quer dizer, ainda tá aqui, mas ele chegou aqui ainda bebê. E então, fortalecer esses ciclos, eu acho que assim, a curto, médio prazo, a gente está, à medida que vai rodando os projetos e a gente vai trazendo mais colaboradores perenes, assim, pessoas que ficam no laboratório, igual o Isaac. Ele formou, mas ele continua aqui. Então, a gente está montando essa estrutura no laboratório para a gente conseguir crescer, ter mais bolsistas, ter mais projetos sendo desenvolvidos aqui, mais pesquisa, assim, onde que eu me interesso muito de trabalhar. Assim, eu me interesso, agora a gente está vendo o boom de IA, desenvolver, por exemplo, a gente de IA, hoje já é barato quando eu falo, bem entre aspas, desenvolver agentes de IA. Então, assim, eu queria muito capacitar muita gente para trabalhar com IA, porque um pessoal que pode ter uma mudança socioeconômica, porque é uma área que paga bem, então acho que tem essa necessidade, eu acho que de capacitar mais gente em tecnologias emergentes. Uhum. Aqui no laboratório, a gente acho que vai evoluir e amadurecer a pesquisa também, igual a pesquisa do Isaac, de DevOps, de IA, também trabalhar muito questão de ética de IA, que pra gente é importante, viés de IA, então a gente trabalhar muito na área que tange a engenharia de software, mas sempre trabalhando com software livre, fazendo pesquisa aplicada. Você viu que é tudo muito multidisciplinar, né? Aqui a gente tem gente de ciências políticas, design, desenvolvedor, infraestrutura, então é um caos, mas eu adoro esse caos. Então, mas é porque a diversidade é muito importante, assim, de todos os tipos. A diversidade, quanto mais plural é o laboratório, melhor vai ser a pesquisa, melhor vai ser tudo que a gente faz, assim, porque a diversidade traz o quê? Traz uma outra visão. Eu tenho uma vivência que é muito diferente da do Isaac, que é muito diferente da tua e de quem está assistindo. E aí a nossa vivência impacta como a gente vê o problema, como a gente soluciona. Então é muito importante a gente ter um laboratório, pessoas muito diversas trabalhando. Aí, primeiro, diversidade de raça, gênero e locais do Brasil. O Brasil todo está aqui bem-vindo, mas também de capacitação, assim.
trazer alguém, por exemplo, ciências políticas, que tem um outro olhar para o nosso trabalho, para a própria engenharia de software. A gente já teve aqui uma pessoa de letras, que era a nossa roteirista de chatbot, que a gente precisava de alguém que fizesse roteiro. A gente falou, vamos criar esse nome, nem existia na época esse papel. E a gente foi pegar uma pessoa de letras, de arte, então a gente, esse olhar também multidisciplinar, várias disciplinas, também enriquece o requisito e o nosso trabalho técnico, né? Então acho que isso também é uma pesquisa que a gente sempre faz aqui no laboratório. É verdade. O nosso laboratório, por ele trabalhar com software livre, que é um bem comum digital, ele possibilita que pessoas de fora possam contribuir com os nossos projetos, né, com os nossos softwares. E aí eu queria saber se vocês gostariam de deixar uma mensagem para pessoas que pretendem se envolver, se pretendem contribuir com os nossos projetos. Você. Quer começar? Não. Então, a gente tem projetos bem complexos e interessantes para contribuir. Então, eu queria fazer algumas propagandas. Então, hoje, pensando na modernidade da IA, a IA não é nada se não tiver muito dado qualificado, de boa qualidade. Então, a gente tem um projeto do GovHub, que é essa infraestrutura de dados, que você pode contribuir com o que você quiser. Assim, por exemplo, eu quero trazer os dados das emendas dos dados, sei lá, emenda parlamentar. Então você vai lá e traz para o GovHub, propõe, já implementa, já mostra a coisa acontecendo. Mas aí agora eu quero, sei lá, eu sou de jornalismo. Aí igual a gente tem um projeto com o Sleeping Giant, que é para detecção de fake news. Então, se você é jornalista, vamos lá olhar os resultados dos nossos robôs de fake news para ver se tá certo, se é uma fake news ou não e por que é. Então, vem ajudar com conteúdo. Tem o próprio Brasil Participativo, que você pode pensar em metodologia de participação para o teu contexto. Eu quero fazer uma participação aqui na faculdade para, por exemplo, que o pessoal está falando, para sugerir o nova grade do curso de engenharia de software. Então, vamos fazer um processo de participação aberta no Decidim, por exemplo. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de contribuição, habilidades diversas que você precisa, desde documentação técnica, implementação, que a gente trabalha aqui muito em Python, Rails, que mais de tecnologia? Python, Rails. Acho que tem um CX de front ali, muito DevOps. Aí é mais difícil, né, contribuir com infraestrutura, mas a gente tem aqui também, se quiser, vem cá. E a gente trabalha juntos. E tem outras portas. A gente participa do GSOC, que é o programa da Google Summer of Code, que a Google paga as pessoas. Então a gente entra lá como uma comunidade, você pode se inscrever para vir participar, e aí aprende muito com a gente aprende muito com as pessoas que vêm também. E normalmente isso acontece no meio do ano, então fiquem ligados, porque dá para janeiro? Então tá por aí já. Já vai começar, já vai até... As inscrições, né? Em janeiro. É março, aí vai até... É o verão europeu, né? Então vai de... Interessante. Então, além de você contribuir para software livre, entra no seu currículo lá, no seu portfólio. E a Google te dá muitos dólares. E a Google te dá muitos dólares. É difícil, mas vale a pena, então. Gente, eu gostei muito da nossa conversa. Estamos chegando ao final do nosso videocast. E eu gostaria que vocês pudessem definir em uma frase o que o Lab representa para vocês. Olha, se eu puder começar, eu não consigo em uma frase, isso é fato, mas o Lab mudou a minha vida. Desde que eu conheci a Carla, o laboratório, isso me fez entender o que eu quero para o meu futuro. Quero ser um professor, eu quero ser um professor parecido com a professora Carla, inspirador e que fortaleça os alunos e que faça eles irem para frente. Mas eu sou muito grato por ter conseguido uma oportunidade aqui. E eu acho que é por isso que eu nunca soltei a mão do laboratório. Ok. Agora isso. Ai, lindo. Emocionada. Para mim, um laboratório é uma comunidade de aprendizado. Que a gente se junta e está querendo aqui para aprender. E é isso. E é isso que a gente busca nos alunos. Nos alunos, né? A gente não quer que as pessoas saibam tudo. A gente quer que os alunos tenham interesse de aprender,
de mudar a própria vida, de sair lá na frente, de ser um profissional muito fera. E de ajudar o coleguinha, né? Que é também. isso, da questão da comunidade. Acho que é o grande diferencial e valor do laboratório. É de ser só pessoas maravilhosas. Como a gente, que É, tá como aqui a gente, brilhando. É isso, gente. Dá pra dar tchau pra câmera? Tchau, gente. Obrigado. A gente se vê, hein? Qualquer coisa, vem aqui visitar o laboratório. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre como as tecnologias podem fortalecer a democracia do nosso país. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos episódios, comenta aqui embaixo e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima, tchau!